Fala, você tudo do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro de hoje, nós vamos entender agora nosso texto-chave e vamos dar algumas informações adicionais à história. Então, fica até o final do vídeo. Bora lá. Pessoal, o texto-chave da semana é o que está lá em João 5, do verso 6 e também o verso 8. E diz assim: Você quer ser curado? Essa partezinha, a primeira parte do verso, ó, João 5, verso 6, 8, diz assim: Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? Jesus lhe disse: Levante, pegue sua maca e ande. Então, essa aqui é a parte do texto. Tem o verso 7 ali também. E outra partezinha, se você quiser, a gente pode ler o capítulo 5, do verso 1 ao 19, que conta a história completa. Mas, pessoal, aquele homem estava ali no tanque de Betesda, que tinha a tradição de que a primeira pessoa que entrasse na água quando ela se movesse ia ser curado. E na verdade, tem uma informaçãozinha que eu vou guardar e mais pra frente que eu vou falar. Mas veja só, ele estava ali esperando há 38 anos para ser curado. E sabe, como havia aquela tradição de que a primeira pessoa que entrasse ali ia ser curado, inúmeras pessoas ficavam ali em torno da água. Ou seja, quando a água se mexia, era uma multidão aglomerando, todo mundo aglomerado, se jogando na água. E as pessoas, as crianças, as mulheres, os homens mais fracos, mais debilitados, eram pisoteados no meio do caminho e alguns morriam. Alguns por tanto esforço, por chegar na borda para poder entrar na água, vocês morriam de exaustão na mesma hora. Não era uma coisa muito grande, tipo, não demorava você entrar na água. Mas a corrida, né, a agitação do pessoal ali, que algumas pessoas acabavam morrendo ali. E sabe, quando Jesus entrou e viu aquelas pessoas todas ansiosas para serem curadas, Jesus se compadeceu, ele queria curar a todos, mas ele sabia que os fariseus iam já cair em cima dele porque era sábado. Então ele estava acusando Jesus de ter curado no sábado e ainda falar para o homem levar a sua maca no sábado. Para você ter uma ideia, tinha várias coisas que você nem podia fazer no sábado. Por exemplo, você não podia andar uma determinada quantidade de passos. Você não podia, por exemplo, você está na plantação de trigo. Você pegou um esmiuçou para comer a semente, você não pode estar colhendo. Você cuspir no chão, está regando o chão. Olha, tinha tanta coisa que eles adicionaram à lei de Deus que observar a lei de Deus daquele jeito que eles tinham falado era um fardo muito pesado. E sabe, Jesus sabe o que os fariseus vão cair em cima dele querendo já acusar. E se ele curasse todo mundo ali, que aí qual furou-se ia ser grande mesmo. Só que aí ele viu aquele homem que até 8 anos estava esperando para ser curado, se compadeceu dele e curou. E sabe, é, os fariseus lá com esse costume todo, eles não pensavam no seguinte, que eles achavam que eles não podiam fazer diversas coisas. Por exemplo, no dia de sábado você não podia acender uma vela, porque era pecado. E aí eles dependiam muito dos gentios para poder fazer certos serviços para ele. Só que Deus ele não faria uma lei que seria apenas para os judeus cumprirem, mas para todos. E sabe, algo que chega a ser estranho. Ah, se todo mundo tem que parar, não pode fazer nada no sábado. Então Deus teria que fazer tudo parar também. Tipo, não pode ter ondas no sábado. As flores não podem desabrochar, tem que ficar quietinha até dar o domingo para poder desabrochar. As árvores não podem continuar crescendo, não podem fazer a fotossíntese, seria isso? Era basicamente isso, era uma paralisação total, eles não podiam fazer praticamente nada. E isso era completamente estranho, fugia à lei de Deus. E sabe, Jesus ele teve que ser bem cauteloso naquele momento, porque se ele já fizesse uma cura massiva ali, né, que eram várias pessoas, isso já ia chamar muita atenção. E aí todo mundo já sabia que era Jesus. E no início do seu ministério, Jesus ainda não era tão conhecido. E se ele surgisse, fizesse aquilo ali, os fariseus já iam querer eliminar ele logo. Tipo,
sei lá, por algum meio de espionagem, etc. Eles estavam querendo eliminar Jesus desde então. E aí, quando Jesus foi ganhando mais popularidade, o povo foi reconhecendo ele, aí eles queriam uma forma mais aberta de condenar Jesus. Foi basicamente isso. Então, sabe, qual é a lição que nós podemos tirar? É que Jesus ele se compadeceu daquele homem que há tanto tempo ele esperava por cura. Então a pergunta é: há quanto tempo você está esperando uma transformação? Sabe, clame a Deus. Ore e seja fiel e ele irá te ouvir. E tem uma curiosidade que mais pra frente eu vou falar, mas eu vou dar um pequeno spoiler. E se aquele tanque de Bethesda fosse aquela cura que era prometida, não fosse uma cura vinda do Deus de Israel, mas de um outro Deus? Esse detalhe eu vou contar mais pra frente. Se você tem essa curiosidade, não perca os próximos episódios. É isso, pessoal. Amanhã a gente vai ter umas curiosidades adicionais. Não sei se eu vou deixar essa curiosidade de amanhã, mas aí certo. Talvez seja amanhã, talvez não seja. Então não perca o vídeo de amanhã. É isso, pessoal. Falou!